Sejam bem-vindos de volta. Vamos agora falar sobre o mercado de bens e serviços. Vamos embora? Nesse vídeo, pessoal, nós vamos abordar o consumo, o investimento e o equilíbrio no mercado de bens e serviços. As empresas, pessoal, como eu já falei para vocês, produzem bens e serviços e, para isso, elas usam os fatores de produção e elas remuneram os proprietários desses fatores de produção. Por exemplo, se você tem trabalho e vai usar esse trabalho, ela remunera esse trabalho. Por outro lado, as famílias, elas consomem bens e serviços. Elas são proprietárias dos fatores de produção K, capital, L, que quer dizer trabalho. E elas são remuneradas pelos serviços que os fatores de produção prestam às empresas, o W e o R. Esse fluxo de bens e serviços eu já mostrei para vocês na aula anterior. Temos as famílias e as empresas. As empresas usam recursos para produzir, essa produção é vendida para as famílias. E as famílias são donas do capital e do trabalho aqui nessa dinâmica. Não tem governo, não tem setor externo. Então são as famílias e as empresas que estão nesse mercado. Cabe destacar aqui, pessoal, que as famílias compram bens e serviços das empresas e as empresas usam a receita que obtêm das vendas para pagar salários aos trabalhadores, aluguel aos proprietários da terra e lucro aos proprietários das empresas. A renda das famílias é composta por salários, juros, aluguéis e lucro. Essas famílias elas usam essa renda para consumo e para poupança. Y representa a renda das famílias, C o consumo das famílias e S a poupança das famílias. Aqui as famílias decidem quanto será consumido e quanto será poupado. As empresas, todavia, decidem quanto será produzido e quanto será investido. Sabemos que I com índice R representa o investimento realizado pelas empresas. Então, Y pode ser escrito como consumo das famílias mais investimento, esse I com Rzinho embaixo. Então, pessoal, as duas identidades anteriores nos levam a concluir que Y, que é o produto, é igual ou pode ser escrito como consumo mais poupança. Ele também pode ser escrito como consumo mais investimento. Logo, eu suponho que o investimento é igual à poupança. E por construção do sistema de contas nacionais, esses dois são idênticos. Isso quer dizer que se verificam sempre que forem apuradas as contas nacionais. E, pessoal, passando das identidades para a formulação de um modelo de mercado de bens e serviços, as famílias decidem quanto pretendem gastar com a aquisição de bens e consumo, e as empresas decidem quanto vão produzir e quanto vão investir. Só lembrando aqui, Y é a renda, ou PIB, que a gente viu na aula passada, C é a despesa de consumo, IP é a despesa planejada de investimento, eu tenho que A é igual a C mais IP, que é o consumo mais a despesa planejada em investimento. E aqui, pessoal, tem três possibilidades. Y maior que C mais IP, ou seja, o PIB maior do que a despesa planejada. A despesa planejada aqui, tanto das famílias quanto das empresas. E aí eu tenho escassez de demanda. Se o Y for menor que C mais IP, o PIB ele é menor do que a despesa planejada. Nesse caso, eu tenho excesso de demanda. Quando Y for igual ao consumo mais investimento planejado, o PIB é igual à despesa planejada dessa economia. Se Y for maior que C mais IP, as empresas irão realizar investimentos maiores do que o que haviam planejado através da acumulação de estoques. Então, aí você gera estoque naquele período. Se Y for menor do que consumo mais investimento planejado, as empresas então irão realizar investimentos menores do que o que haviam planejado através então da redução de seus estoques. E quando Y for igual ao consumo mais investimento planejado, as empresas irão investir exatamente o que havia planejado. Nesse caso, não existe aumento do estoque e nem queda do estoque. Nesse caso, a gente vai dizer que o mercado de bens e serviços ele está em equilíbrio.
A gente ainda pode observar que Y é igual ao consumo mais poupança. Portanto, quando o mercado de bens está em equilíbrio, o consumo mais a poupança é igual ao consumo mais investimento planejado. Logo, eu digo que a poupança é igual ao investimento planejado quando eu tenho um equilíbrio nesse mercado. E agora eu pergunto para vocês, como são determinadas as despesas de consumo? Bom, eu quero que vocês lembrem o seguinte, a renda é o principal determinante do consumo das famílias. Se há renda, há consumo. A relação entre consumo e renda é chamada de função consumo, ou seja, o consumo é uma função da renda. Apresentaremos a seguir as características das funções de consumo keynesiana, ou a função de consumo de curto prazo. Vamos às características da função de consumo keynesiana. O consumo é uma função crescente da renda, ou seja, quando a renda aumenta, o consumo aumenta. Um aumento de renda dá origem ao aumento de consumo menor do que o aumento da renda. Ou seja, pessoal, uma parte do aumento da renda é direcionada para a poupança. Quanto maior a renda, menores são os aumentos de consumo decorrentes do mesmo aumento de renda. Matematicamente falando, C, que é o consumo, é uma função da renda, Y aqui, a primeira derivada dessa função de consumo é maior ou igual a zero, a primeira derivada ela é menor do que zero, ela está entre 0 e 1, e a segunda derivada dessa função é negativa. Esse é um exemplo de função de consumo. O consumo é igual a 2 raiz de y mais 4. Então, o consumo é uma função da renda y. A primeira derivada é igual a 1 sobre a raiz de y mais 4. A segunda derivada vocês estão vendo. A segunda derivada ela é menor do que zero, tem um sinalzinho negativo ali na frente. E a primeira derivada está entre 0 e 1, como eu falei no slide anterior. Continuando então com a análise, na mesma equação, quando y é igual a 5, o consumo é igual a 6. Quando a renda aumenta para 12, ou seja, o y vai para 12, o consumo vai para 8. Qual foi a mudança? A mudança foi de 6 para 8, então o ΔC é igual a 2,0. E o ΔC sobre ΔY, ou seja, a variação do consumo sobre a variação de y é igual a 0,29. E assim por diante. E vocês podem olhar que o ΔC ele vai aumentando cada vez menos. 2, depois 1,59, depois 1,36. Isso é uma característica dessa função de consumo. Esse é o gráfico daquela função de consumo que eu mostrei para vocês. O consumo é igual a 2, que multiplica a raiz quadrada de y, que é a renda, mais 4. Ela tem esse formato, ela é crescente, tá? Quando aumenta a renda, aumenta o consumo. E esse aqui é o ΔC e o ΔY para aquele ponto específico. Quando eu tenho uma variação do y de 7, a variação do meu consumo é igual a 2. E eu escrevo essa função como C. C é igual a f de y, ou seja, C é igual a função f de função de y aqui. Esse é o gráfico dessa função que eu mostrei anteriormente. A gente pode notar que no exemplo anterior, se a renda é igual a 0, o consumo é positivo igual a 4. Esta é uma das propriedades da função de consumo de curto prazo. Ou seja, o meu consumo, quando a renda é igual a 0, ele é maior do que 0. O consumo, aí entre parênteses, o 0 aqui é a renda é igual a 0, fecha parênteses, é maior do que 0, ou seja, eu preciso consumir alguma coisa independente da minha renda. Essa função que aparece para vocês agora é uma função genérica, uma função linear. O consumo é igual a mais BY. A aqui é um coeficiente, ele é maior do que 0, e o B é um coeficiente também, ele está entre 0 e 1. Por que ele está entre 0 e 1? Porque você vai gastar 0 ou 100% da sua renda, tá? E ele está multiplicando pela renda. A gente tem que observar aqui o consumo, quando a renda é igual a 0, ou seja, consumo, abre parênteses, 0 e fecha parênteses, é igual a A. A primeira derivada do consumo é igual a B e a segunda derivada do consumo é igual a 0. Isso é uma característica matemática dessa função de consumo.
É importante a gente destacar aqui, pessoal, que o intercepto representa o nível de consumo quando a renda é nula, ou seja, y igual a zero. Para cada aumento de renda de $1, por exemplo, o nível de consumo aumenta em B, aquele coeficientezinho. E lembrando também que a inclinação da função de consumo é igual a B. Ao longo dessa função, o nível de consumo aumenta com a renda. Então, a renda, o consumo é a função positiva da renda. B é importante o suficiente para ter um nome especial. O nome dele é a propensão marginal a consumir, PMC, que é o aumento do consumo por aumento de uma unidade da renda. No nosso caso, a propensão marginal a consumir é menor do que 1, o que implica, pessoal, que com um aumento de renda de $1, apenas uma fração desse $1, B, é gasta em consumo. Esse aqui é um gráfico de exemplo. O consumo é igual a 500 mais 0,8 de Y. 500 aqui representa aquele Azinho. A gente vai consumir 500 unidades monetárias independente da renda. Mais 0,8 aqui é o Bzinho de Y. Então, quando o Y aumenta, o consumo aumenta em 0,8 vezes o aumento da renda. Então, essa função é inclinada positivamente e é uma reta, porque eu estou falando de uma função linear. Nesse gráfico, pessoal, eu tenho uma outra função, a vermelha. O consumo B é igual a 500 mais 0,95Y, ou seja, para cada R$1 que eu aumento de renda, eu aumento o consumo em 0,95. A diferença, como vocês podem ver, é a inclinação da curva azul para a curva laranja. Então, eu tenho uma inclinação diferente, porque eu tenho aquele Bzinho diferente. 0,8 no primeiro exemplo e 0,95 no segundo exemplo. Então, pessoal, a propensão marginal a consumir é o acréscimo do consumo por unidade de acréscimo na renda. PMC é igual a ΔC sobre ΔY. A expressão acima é a derivada da função de consumo, quando os acréscimos da renda são pequenos. Então, eu posso representar também por C' Y ou D de C sobre D de Y. São formas de representar essa derivada. Então, pessoal, na função de consumo linear, aquela que eu mostrei para vocês, C igual a 500 mais 0,8Y, a propensão marginal a consumir é igual a B, e nesse caso B é igual a 0,8. Para cada R$1 de acréscimo na renda, o consumo aumenta em 80 centavos, tá? Fiquem atentos a esse detalhe. E a propensão média a consumir, representada aqui por PMC, é igual ao consumo dividido pela renda. A função de consumo linear que aparece aí para vocês, eu vou dividir tudo por Y e eu tenho então que a propensão média a consumir é igual a 500 dividido por Y mais 0,8. Se Y for igual a 5.000, a propensão média a consumir é igual a 0,9. Isso quer dizer que o consumo corresponde a 90% da renda pela média. E aí eu venho para uma questão. O que acontece com o restante da renda que não é consumida? Bom, 1 menos B, que é aquela fração da renda que é consumida, é então gasta em poupança. Se o consumidor não gasta, ele poupa essa parte da renda. Ocorre que qualquer teoria que explique o consumo está igualmente explicando então a poupança. Porque se eu explico quanto eu vou consumir daquela renda e o restante eu vou poupar, então eu também estou afirmando a quantidade de poupança daquela economia. Eu tenho que lembrar aqui, pessoal, que no equilíbrio o investimento planejado é igual a poupança e P é igual a S. Essa condição só é aplicada a uma economia em que não há governo nem setor externo. Agora, então, vamos verificar o equilíbrio do mercado de bens e serviços. A gente fala, pessoal, que o mercado de bens e serviços está em equilíbrio quando a renda, aqui representada por Y, é igual à despesa planejada. O A é igual a C mais IP. Eu tenho a função de consumo que eu falei com vocês, C é igual a A mais B de Y, e tenho Y. Y é igual a C, que é o consumo, mais o investimento. Eu quero lembrar vocês, pessoal, que aqui nessas equações eu tenho variáveis endógenas e variáveis exógenas. As endógenas são consumo e produto, e PIB.
Variáveis que são exógenas são aquelas que não são determinadas pelo sistema de equações em análise, aquelas equações que eu passei do equilíbrio. A determinação das variáveis exógenas não é assunto de interesse imediato aqui nessa aula, tá? A variável exógena aqui vai ser o investimento, o I planejado. Bom, pessoal, por esse vídeo é só. Espero que vocês tenham gostado e aprendido e até o próximo vídeo.